As coisas do alto é o tema dessa palavra. Meus irmãos, nós acabamos de ler um trecho de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, de uma das cartas mais importantes das Escrituras Sagradas. Essa carta, ela é o maior tratado cristológico das Escrituras. Porque Paulo, ele está confrontando alguns ensinos que são tão prejudiciais para mim e para você, ao ponto de fazermos nós, ao invés de mais apegado às coisas do alto, nos apegarmos mais às coisas terrenas. Preste atenção. Um dos motivos que Paulo está tratando nessa carta é combatendo os falsos ensinos, e esses falsos ensinos, de forma tão sutil, ele faz você tirar o Cristo do centro da sua vida e colocar você mesmo. É por isso que por meio dessa carta, Paulo está chamando a igreja a compreender o seu lugar e o seu papel, e está lembrando a igreja sobre quem é o Filho de Deus. Você acredita que essa igreja, ela estava sendo bombardeada de ensinos esses que de alguma forma ridicularizavam o nascimento virginal de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. E é por isso que Paulo, com muita direção de Deus, ele lembra a igreja plantada em Colossos, a despeito do verdadeiro evangelho. Cristo no centro. Essa igreja, que não foi Paulo o plantador dessa igreja, o fundador dessa igreja e pastor dessa igreja tinha por nome Epáfras. Essa igreja que certamente esses irmãos ouviram o evangelho nos 3 anos que Paulo ficou em Éfeso, e até mesmo alguns judeus que também levaram o evangelho até lá após o Pentecostes. E Paulo, ele escreve de sua primeira prisão em Roma, em uma casa alugada. Paulo escreve algumas cartas. A carta aos Efésios, aos Filipenses e também aos Colossenses. Irmãos, por que essa carta é necessária? Porque ao longo dos anos, a doutrina de Cristo, ela tem sido atacada. Interessante saber que uma carta tão importante como essa foi escrita a uma igreja tão pequena, mas nos faz pensar e refletir, ou até mesmo aprendermos que o que é pequeno diante dos homens
pode ser muito grande diante de Deus. É por isso que uma carta tão importante, ela é escrita a uma igreja pequena. Para você perceber o quão Jesus preza pela sua igreja, pelos ensinamentos de uma igreja. Afinal, isso aqui, aquilo que nós vivemos semana após semana, não é um clube. É um ajuntamento de pessoas que querem exaltar o Filho de Deus. Pessoas que tiveram as escamas dos seus olhos caídas no caminho de Damasco. Que tiveram os seus olhos abertos nos poços de Jacó. E aqui estão. Para se deleitar diante das Escrituras, para permitir que Cristo volte a ser o centro do seu casamento, o centro do seu trabalho, o centro do seu coração, o centro da sua vida, o centro dessa casa, o centro desse altar, o centro do seu chamado, o centro do seu ministério, o centro dos seus recursos, o centro de todas as coisas. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Mas de uma forma tão minuciosa. Quando nós não vivemos um evangelho cristocêntrico, nós nos apegamos às coisas da terra. Esse evangelho que diz que você pode tudo, esse evangelho que te promete um monte de coisas, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é aquele que diz para que você renuncie os prazeres dessa terra e que você usufrua, você possa desfrutar de uma vida completamente entregue ao Filho de Deus. Você abriu mão dos seus direitos na cruz do Calvário e hoje você vive diante de uma missão. Você vive diante de uma responsabilidade de pregar o evangelho, de anunciar a boa notícia que você conheceu. Esse evangelho que faz a gente morrer para as coisas da terra, para que vivamos para as coisas do céu. Irmãos, preste atenção, porque é uma palavra pastoral. Dependendo daquilo que a gente se alimenta, muda os nossos apegos. E o que nós temos percebido é que estamos apegados demais às coisas terrenas. É que estamos apegados demais às coisas que a traça e a ferrugem corrói e corrompe, como diz as Escrituras. Nós morremos para conquistar as coisas que esteticamente nos possibilita viver alguma coisa e não fazemos esforço nenhum para viver aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que é do céu para mim, para você, aquilo que toca o coração de Deus. Nós precisamos virar essa chave. É por isso que Paulo, ele está escrevendo, porque quando nós bebemos dessas heresias, desses falsos ensinos, nós começamos a buscar o Deus errado.
nós voltamos para o centro. Pergunta: o que você está fazendo aqui nessa noite? Eu estou aqui para ser abençoado. Nenhum problema. Mas posso te dar uma notícia verdadeira: você não está aqui por sua causa. Você está aqui para exaltar o Filho de Deus. Se Jesus não permitir você trocar de carro até que você o conheça, ou que ele te leve, ou que ele volte, ele continua sendo Jesus. Se você não trocar de carro, se você não trocar de casa, se você não alcançar materialmente algumas coisas, ele continua sendo Deus. Nós não estamos aqui para prosperar a obra das nossas mãos. Nós estamos aqui para nos lembrar daquilo que ele fez na cruz do Calvário, e o que ele fez permite estarmos de pé. E se estamos de pé, é para que o nome dele seja glorificado. É para que a nossa vida o exalte. Qual que é a forma de vivermos o novo de Deus então? Esse novo que o versículo de número 10 nos diz. O que nós precisamos fazer para alcançar a plenitude daquilo que fomos chamados a fazer? Você já fez essa pergunta para você? Eu estou vivendo exatamente aquilo que Jesus deseja que eu viva na terra? Eu me lembro um dia, a minha irmã tinha uma melhor amiga. Era uma moça adoradora. Ela casou muito nova. Era uma menina de Deus, pura. Ela estava com seu casamento marcado. E ela tinha 17 anos de idade. E ela tinha uma doença rara. Era como um câncer no sangue, mas também não era lúpus. E eu me lembro que um dia comum, eu estava no trabalho, eu não trabalhava na igreja ainda, isso já tem alguns anos. O meu telefone toca, e a notícia é que o Senhor havia levado. 17 anos de idade. Irmãos, eu me lembro que eu parei o carro, eu chorava. Mas eu chorava, e aquela notícia era para que eu então avisasse a minha irmã e as pessoas da igreja. Ninguém sabia. Eu havia recebido aquela notícia do hospital. Eu me lembro que eu estava dirigindo, eu parei o carro e eu falei: meu Deus, e eu comecei a lutar com Deus, a brigar com Deus. Senhor, por quê? Cheia de sonhos, adoradora, fiel ao Senhor, se guardou para o casamento. Por quê? Por que que o Senhor a levou? Tem tanta gente que não merece estar viva, e está vivo, Senhor, porque ela. Eu me lembro que quando eu terminei de falar com Jesus, eu estava ali no carro. Eu ouvi de forma audível o Senhor me falando: filho, primeiro, eu não te devo explicação. Segundo, é porque ela já cumpriu tudo que eu tinha para ela na terra.
não tem mais o porquê ela estar viva. Eu a trouxe para mim. Você está respirando? É sinônimo de que Jesus ainda tem algumas coisas ou alguma coisa para fazer na sua vida. Se você está de pé, é porque tem propósito na tua vida. E se tem propósito, tem responsabilidade. Por que nós estamos aqui? Por que, irmãos? Se existe uma responsabilidade diante de nós, quer dizer que existe uma forma de viver o novo de Deus todos os dias. Existe uma forma de viver a plenitude daquilo que fazemos aqui. E sabe quando que viveremos isso? Primeiro, quando desejarmos as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Sabe quando que você vai começar a viver a plenitude daquilo que Deus tem para você na terra, mesmo sendo um cidadão do céu? Quando você sondar o seu coração e perceber que você está desejando mais as coisas do céu do que da terra. As coisas que faziam sentido para você agora param de fazer sentido. As coisas que você corria atrás e até pisava no pescoço de pessoas para conquistar algumas coisas no trabalho, enfim, a qualquer custo para conquistar. Você percebe que agora não faz tanto sentido. Aquilo que você sonhava já não é sonho mais. Você almeja outros sonhos, você está pensando em outras realidades, e você diz: o que aconteceu? O que aconteceu é que você está começando a viver da forma que Deus quer que você viva. Você está gostando mais das coisas do céu do que da terra. Você se importa mais em glorificar a Deus com seu casamento do que trocar de carro. Você se importa mais em discipular os seus filhos no caminho do Senhor do que simplesmente comprar um apartamento. Você se importa mais em pregar o evangelho a todas as pessoas que cruzam o seu caminho mais do que simplesmente deixar uma herança para os seus filhos. Eu não estou dizendo que você não pode deixar herança, eu não estou dizendo que você não possa trocar de carro, eu não estou dizendo que Deus não queira te abençoar com um apartamento. Eu não estou dizendo que você não possa desejar essas coisas. O que você não pode é desejar mais do que as coisas do céu. Porque se inverter, irmãos, acabou tudo. Porque se o objetivo é a igreja, pessoas, convertidos, serem resposta para uma sociedade caída, se a gente é mais apegado às coisas da terra do que às do céu, acabou tudo. Vamos rasgar essa Bíblia, vamos embora, porque a gente está no lugar errado, na hora errada. Mas se Cristo nos salvou, se a gente está aqui por causa dele, se não há espaço para incredulidade, se de fato tivemos uma experiência com o Senhor, no poder do Espírito Santo, irmãos, o Senhor está nos mostrando o céu, Ele está revelando o seu coração para nós, Ele está mostrando o caminho para mim e para você. Ele está invertendo o nosso foco. A grande verdade é que tem muito crente apegado às coisas da terra. Impossível viver a plenitude do que Deus tem se você não inverter isso. Como?
como alcançar a plenitude daquilo que temos como responsabilidade aqui na terra. Segundo, quando mortificamos nossa natureza terrena. Só tem um caminho para a nossa natureza terrena: a morte. A Bíblia vai dizer: aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Eu estava vindo para cá, eu estava vendo um pregador dizendo, ele está dizendo: não adianta me procurar no passado, eu não estou mais lá, eu não quero mais as coisas que eu fazia. Aquele que traía a sua esposa agora é fiel, aquele que roubava agora não rouba mais, aquele que falava mal de igreja, aquele agora serve na igreja, aquele que vivia fora da vontade de Deus, agora ele vive no centro da vontade de Deus. A gente não quer fazer mais aquilo que fazíamos antes. Nós queremos a presença de Deus, nós queremos a vida de Deus, nós queremos pregar o evangelho que leva as pessoas a Deus, nós queremos buscar a Deus, nós queremos conhecer o coração de Deus. Para isso a nossa natureza terrena, ela precisa morrer. E você sabe, pastor, mas não dá para a gente fazer um acordo? Eu vejo tanta gente conquistando as coisas aqui e, pastor, eu sei que a nossa alegria verdadeira é Jesus, mas poxa, não dá para a gente negociar. Não dá para ser apegado só um pouco, não dá para a gente fazer a nossa correria aqui, para a gente conquistar algumas coisas, só para a gente receber alguns holofotes, alguma glória. Deixa eu dizer algo para você: não tente reter a glória que só pertence a um, e o nome dele é Jesus. Não tente roubar a glória que é de Deus. Se você refletir, através do Espírito Santo que habita em você, você vai chegar a uma conclusão: tudo é vaidade. Isso muda tudo, irmãos. É por isso que o evangelho da Bíblia não é o evangelho que o homem está no centro, não é o evangelho que a gente vem aqui por causa do pregador, não é o evangelho que vai vir aqui porque semana que vem tem um cantor famoso, não é o evangelho que vem aqui buscar a homens e adorar a homens. Se tivesse um famoso aqui, uma banda famosa, teria o dobro de pessoas que aqui estão. É o reflexo de um evangelho que não tem nada de evangelho. Nós não estamos aqui por causa do homem, do pregador Y ou X, nós estamos aqui por causa do nome de Jesus. A gente não precisa de mais nada, Ele basta. Jesus é o Senhor da Lagoinha, Jesus é o Senhor dessa casa. Precisa, para quê? Para quê, irmãos? Aí você juntando dinheiro, e gente morrendo de fome do seu lado. Você não consegue pagar uma conta de luz para sua mãe, que cuidou de você a vida inteira. É que eu tenho que deixar a herança para os meninos. Desapega. Deus te deu, desfrute, mas coloque o seu coração somente nas coisas que o dinheiro não compra.
colocar o coração, suor, vida. Seja trabalhador, administre bem, seja honesto, pode ter visão, pode ter ambição, mas não coloca nada no lugar de Deus, não. Talvez algumas pessoas nessa noite vai ter que sair do centro, para que Jesus volte ao lugar que Ele nunca deveria ter saído. Talvez esse é o problema do seu casamento, é um buscando glória e brigando para ver quem está certo. Que tal voltar o coração à palavra, para que ambos se arrependam e o nome de Jesus seja exaltado no seu matrimônio? Talvez esse seja o problema. Na verdade, talvez não, esse é o problema da sociedade. É como eu disse semana passada, a gente quer a glória até da desorganização. Não! Sai do centro. Posso te lembrar, ensinar ou te dizer uma coisa? Você não é o protagonista. Ele é o principal. Quando que vamos viver como Deus quer que vivamos aqui na terra? Terceiro e último ponto. Quando nos revestirmos de Cristo. Olha o que diz a palavra. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele. Olha o que diz o verso 9 e 10: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Se revista de Cristo. Ele te deu autoridade. Ele está com você todos os dias. O que a gente precisa mais? Prazer, Evangelho de Jesus Cristo. Não tem negociação, não tem. Posso reter pelo menos alguma coisa? Não pode. Eu posso colocar meu filho que acabou de nascer no centro da minha vida? Não pode. Tem muita gente que perde o que Deus tem porque coloca o filho no lugar de Jesus. É a questão de Abraão e Isaac. A questão não era Isaac. A questão era Isaac tomar o lugar de Deus no coração de Abraão. Não pode. Está o Isaías com a pequena Ísis, poucos meses do nascimento. Não pode colocar no lugar de Jesus. Não pode. Está você com seus filhos, eu com os meus. Não pode. Pastor, mas eu amo. É o que eu mais amo na vida. Você precisa amar mais a Jesus do que os seus filhos. E que assim seja.